E aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Renato Crovella e você está no Por Aí Vai, o podcast onde pensamentos ganham voz e sentimentos. E hoje vamos falar sobre a Comic Con. Uhul! Gente, a Comic Con já começou esse ano, vai até domingo. E eu tive aí o privilégio enorme de participar da Spoiler Night, que é a noite que antecede a abertura do evento para o público, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre o evento e sobre a Spoiler Night mais pra frente. Inclusive, né, esse privilégio que eu tive de ir pra Spoiler Night foi graças à Dia TV, então um beijo, galera da Dia. Principalmente o pessoal do Pra Variar, né, foi através do programa que eu consegui esses ingressos, então muito obrigado. E vamos pro episódio então. Bom, para começar, vamos falar sobre como que eu obtive os ingressos, né? Eu já dei um spoiler aí de que foi por conta do Pra Variar, né? Que é um programa da Dia TV, um programa vespertino. E basicamente eles estão sorteando 4 pares de ingresso por dia. E aí funciona basicamente assim: cada dia eles sorteiam um ingresso para um dia do evento, né? Então começou na segunda-feira, sorteando para quarta-feira. Aí na terça-feira foi para quinta-feira e assim sucessivamente. Então, olha só que boa notícia, ainda dá tempo de você garantir o seu se você estiver ouvindo esse episódio na sexta-feira de manhã, tá? Assim que ele for ao ar. Por quê? Porque hoje, na sexta-feira, a partir das 4 horas da tarde, ainda tem sorteio dos ingressos, tá? E aí, no caso, vai ser para domingo, que é um dia bem babadeiro, tá? Vai ter muitos convidados bem legais. Então, não perde tempo, já marca aí na sua agenda para 4 horas da tarde até as 6, você acompanhar o Pra Variar ao vivo, para saber, né, como que vai ser o sorteio e como que você pode participar e talvez ganhar aí os ingressos para participar do evento, tá bom? Basicamente, os sorteios eles variam de acordo com o dia. Eu ganhei no primeiro dia, né, que foi na segunda-feira, que foi um desafio para você gravar um áudio de até 1 minuto, dizendo por que você merece os ingressos para a CCXP. E aí eu gravei lá um áudiozinho com um storytellzinho e tal. Foi o primeiro que rodou no dia, então, nossa, eu fiquei muito emocionado, fiquei muito feliz. Mas no segundo dia já foi sobre adivinhar, né, quem que eram as pessoas numas silhuetas lá no Twitter, /X. E hoje, quinta-feira, foi de novo o desafio do áudio de 1 minuto, tá? Dizendo por que você merece ganhar os ingressos. Então varia de dia para dia, por isso que vocês têm que assistir o programa ao vivo para saber exatamente como participar, tá? Bom, então o que é a Comic Con, né? Ou CCXP, como ela é chamada atualmente. Originalmente ela era conhecida como Comic Con Experience, e é uma convenção brasileira de cultura pop, originalmente nos moldes da San Diego Comic Con, cobrindo as principais áreas da indústria pop, né, como videogames, histórias em quadrinhos, filmes e séries para a TV. Então, assim, é um evento bem grande, que atrai diversas marcas, diversos estúdios, né, para divulgar ali os seus conteúdos, os seus produtos. Tem gente que vai de cosplay, que é, né, basicamente ali a pessoa ir fantasiada de algum personagem. É muito legal e é um evento bastante importante para a cultura pop. Hoje é mais pop, né? Por muito tempo foi considerado um evento nerd, né? Com coisas mais voltadas para o público nerd, mas hoje em dia já se popularizou bastante. Tanto é que a Comic Con hoje em dia é muito mais famosa, né? Muito mais gente que nem se considera nerd conhece e quer ir, porque tem estúdios de filmes, tem séries, tem ativações de marcas de videogame, como a Nintendo, enfim, tem bastante coisa legal, tem NBA, tem loja de roupa, tem bastante coisa, tá, gente? E aí, a Spoiler Night é a noite que antecede a abertura do público pro evento, tá? Então é uma noite um pouco mais tranquila, não tem tanta muvuca, tem bem menos fila também do que os dias que são abertos ao público, especialmente fim de semana, imagino eu. Então é uma noite para você, né, literalmente tem alguns spoilers de como vai ser o evento. Ela acontece em um horário diferenciado, então se nos outros dias você tem basicamente o dia inteiro para visitar a feira, na Spoiler Night você tem apenas o horário das 18 às 21 horas, tá? Então é bem rapidinho, são 3 horinhas, tem que saber muito bem escolher qual stand você vai participar, tá? Porque eu, por exemplo, escolhi um stand meio errado, então perdi muito tempo nele e no fim acabei deixando de lado outros stands que pareciam ser mais interessantes, que tinham brindes mais legais, que tinham uma experiência mais interessante, mas vou falar disso mais pra frente, tá bom? Pontos positivos sobre a minha experiência na Spoiler Night. Bom, primeiro que foi encantador, né, receber os ingressos ali graças ao Pra Variar, então fiquei muito feliz, estava muito empolgado.
Como eu ganhei um par de ingressos, eu chamei um amigo meu que estudou comigo há anos lá no teatro, né? Inclusive, um beijo, amigo. E aí, enfim, a gente marcou de se encontrar lá. Eu ia chegar bem mais cedo, porque eu moro perto aqui, né, do local onde acontece o evento, que é o São Paulo Expo, aqui na Avenida Imigrantes, em São Paulo. Então, pra mim foi relativamente tranquilo, né? Eu saí um pouquinho mais cedo do trabalho, e aí saí correndo pra lá, cheguei no horário de abertura, mais ou menos. Aí, obviamente, que a gente pega a fila, né? Mesmo sendo um dia mais tranquilo, tem bastante fila. É uma caminhada gigantesca que você faz, e sobe, e desce, enfim, né? Mas aí cheguei lá bem cedo, e aí já fui conhecendo alguns stands e tal. Só que, como eu achei que meu amigo já ia chegar logo, eu me mantive meio que perto ali da entrada, sabe? Então eu não explorei, de fato, todo o mapa, né, do lugar para saber onde que seriam os melhores stands. Então já de cara eu fui no stand da Nintendo, que eu achei assim bem fraco, tá? A Nintendo, que se acha tanto, né, se acha poderosa, não fez um stand muito legal. O brinde era uma sacolinha dessas bem básicas, assim, desses eventos, né, que é pra você colocar os brindes. Não tinha outro tipo de brinde. Dependendo do jogo que você ia jogar ali, eles davam uns adesivos, mas, por exemplo, eu fui tentar jogar Pokémon ali, e a única experiência é literalmente você jogar o jogo ali por 2 minutinhos, sei lá. Então é muito rápido e não vale a pena, sabe? Não tinha brinde nenhum, então achei que perdi um tempinho ali, mas tava tudo bem, porque o meu amigo não tinha chego ainda, então era uma forma de eu esperar ele. E depois fui, né, experienciar outros. Fui pro Artists Valley, que pra quem não conhece, é uma área onde os artistas independentes ficam ali, né, para vender os produtos, né, as criações deles. Então tem histórias em quadrinhos, tem artes, né, seja quadros, imãs, enfim, tem um monte de coisa ali que você pode... Tem livros, enfim, tem bastante coisa ali que vocês podem explorar. E é muito recomendado, tá? Porque tem muitos artistas bem talentosos e que aproveitam, né, desse espaço aí pra poder ganhar um pouco de visibilidade sobre o trabalho deles. E aí, conheci um pouquinho do Artists Valley, eu procurei uma artista que a Duda Meneghetti, do Pra Variar, tinha recomendado no programa, né? Mas eu não achei ela lá e só no final eu vi que tinha um painel com todos os nomes, então talvez se eu soubesse eu teria ido lá direto. Mas enfim, de lá eu fui pro stand da Cielo, que, gente, olha, fica aqui minha dica, tá? Vocês que vão na Comic Con, não vão no stand da Cielo, vocês vão gastar um tempão lá, e o brinde é um chiclete e uma possibilidade de você abrir conta no Banco do Brasil. Tá, eu como não tenho interesse em abrir conta no Banco do Brasil, só ganhei um chicletinho mequetrefe, achei assim total perda de tempo, então eu preferia ter gastado esse tempo no stand da Fanta, por exemplo, que ele tá mais pra trás ali do pavilhão. É próximo da entrada, mas ele fica bem pra trás. E me parece que é um stand bem legal, tá? Pelo que eu entendi, é tipo um escape room, sabe? Então é bem legal, aparentemente. E inclusive foi lá que eu encontrei o Luan Iacones do Pra Variar. E olha, posso falar? Um fofo, tá? Um querido. Ele foi super amigável. Quando ele me reconheceu, assim, sabe? Deu pra ver que ele ficou mal feliz, porque, né, eu tô sempre ali no chat interagindo com eles, tô sempre elogiando. Às vezes eu troco uma ideia com ele no direct. Então foi muito gostoso encontrar com ele lá. Luan, se você estiver ouvindo esse podcast, primeiro que é uma honra e segundo, um beijo. Depois eu encontrei também a Bielo Pereira, que é outra diva. Infelizmente eu tava muito na correria, porque tava pra fechar, né, o evento. Então eu não consegui falar direito com a Bielo. Então, Bielo, se você também estiver ouvindo o Por Aí Vai, fica aqui o meu beijão e um abração pra você, tá? Queria ter tido mais tempo pra falar contigo. Então, voltando, né? E aí depois que eu fui nesse da Cielo, eu fui no do NBA, que assim, se você curte jogar basquete é legal. Mas como eu tava sozinho, não teve muita graça. O brinde eram uns adesivos, assim, metalizados. E aí, enfim, né, gastei um tempinho lá também. Mas aí, saindo de lá, meu amigo já tava pra chegar, então eu fiquei na fila do stand da Fiat, com Stranger Things, que me chamou a atenção, né, era um carro que balançava e tal. E a fila tava relativamente pequena, então eu me enfiei lá pra esperar meu amigo, né. E, gente, foi muito legal, acho que foi o ponto alto da noite, essa experiência na Fiat. Então, quem puder ir, vale bastante a pena, assim. Mas, assim, tem que entregar a atuação, tá? Basicamente, é um carro que ele fica se mexendo, o banco aquece, e aí tem uns sons e tal. E é gravado um vídeo de dentro do carro, então é como se você estivesse na série e fosse atacado ali por monstros e tal. Então, por isso que é interessante você fazer um acting, sabe? Fazer uma atuação ali, porque é isso que vai dar graça no vídeo, tá? Quem quiser ver os vídeos que eu gravei, tanto sozinho quanto com meu amigo, pode ir lá nas minhas redes sociais que vai estar lá, tá bom? Então, essa foi a experiência da Fiat, eu gostei bastante, me diverti e assim, né, eu me entrego pra atuação, então quando eu fui sozinho,
Eu buzinei, eu fiz caras e bocas e tal, fingi que eu era Eleven, fingi que bati o carro e tarará e tiriri. E aí quando eu saí, a moça lá do evento, né, a produtora, pegou e falou assim, nossa, você arrasou, foi muito legal, o pessoal da fila tava rindo horrores. Então, eu amei, assim, sabe, servir entretenimento ali naquele momento. Dali, meu amigo falou que ainda ia demorar um pouquinho pra chegar, daí eu fui explorando mais pro final da feira, porque a minha ideia era fazer o tal escaneamento, né, que eu tinha pensado de fazer no começo, mas não rolou, então eu pensei de fazer agora, né, acho que seria o momento ideal, porque a qualquer momento que ele chegasse eu poderia sair de onde eu tava e encontrar com ele. Então eu fui lá pro final do pavilhão, e nisso eu encontrei o stand do Ragnarok, gente, que parece que tem, assim, brindes bem legais. Vale muito a pena, aparentemente, pra quem conseguir ir pra lá, tá? E eu sou fã do Ragnarok, eu jogava muito quando eu era mais novo, jogava com a minha irmã, jogava com os meus amigos, enfim. Então, nossa, foi muito, 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 muito nostálgico. Só que quando eu entrei na fila, deu um pouquinho mais de tempo, meu amigo mandou mensagem que ele já tinha entrado, então eu saí de lá e fui encontrar com ele. Daí eu tinha mandado mensagem pra ele, né, falando da experiência do Stranger Things lá da Fiat e tal, ele gostou, quis fazer também. Então a gente foi, e aí eu assumi o papel de passageiro, né, e ele de motorista, porque eu já tinha sido motorista. E enfim, foi muito divertido, tirei foto com o Demogorgon que tinha lá, troquei uma ideia com a moça do evento também, né, que já tinha falado comigo da primeira vez. Zoei um moço lá também que ficou me zoando que eu já tinha ido. Então foi bem divertido, assim, sabe? Eu acho que essa troca com o pessoal e principalmente com o meu amigo, né? Que foi uma ótima companhia. Foi muito divertido ali o nosso papo. A gente trocou várias ideias sobre série, teorias e tal. Foi uma noite muito gostosa. Quando a gente já tava pra entrar, né, no carro, né, dessa segunda vez, a gente viu que a fila já tava fechando. Porque já era umas 8h30, mais ou menos. Então a gente, né, queria correr logo pra dar tempo de ir em algum outro stand. Mas infelizmente a maioria dos stands já estava com a fila fechada. Então a gente só conseguiu andar nas lojinhas, né, ver assim de fora os stands. E aí foi nessa caminhada que a gente foi no stand da Fanta, né, não conseguimos entrar, mas aí encontrei o Luan, depois encontrei a Alice Aquino, que pra quem não conhece é uma influenciadora muito querida, muito, muito mesmo. Ela é do canal Ali Aqui, ela fala de série, né, comenta série, faz review, tudo. Também vi passar, né, o Good Nerd, que é um outro influenciador também que faz análises de filmes e séries. E, gente, esqueci de comentar isso quando eu tava no stand da Fiat. Quando eu ia entrar no banco do passageiro, passaram 2 pessoas com deficiência na frente, né? Então elas estavam no preferencial, e pra mim tudo bem, tranquilo. Só que nessa de ficar esperando, teve uma hora que deu um problema no carro. E aí eu tava esperando literalmente na porta, né, pra poder resolver o problema e eu entrar. E nisso, o Gustavo Tubarão, que é um dos meus crushes da internet, apareceu lá e ele ficou falando, acho que ele queria entrar, né, no stand, mas já tava com a fila fechada e tal. E ele falando tal, né, com as pessoas ali do stand. E eu, meu Deus, olha pra cá. Porque de verdade, se ele olhasse pra mim, eu ia fazer sinal pra ele entrar no meu lugar, tá? Porque, não sei dizer, esse homem é meu fraco, entendeu? Eu quase passei mal quando eu vi ele lá. Eu quase larguei meu amigo no carro e falei, eu vou abraçar o Gustavo Tubarão. Mas enfim, né? Tive compostura, fui profissional e acabei perdendo essa chance de falar com ele. Não acompanho o conteúdo dele, né? É um conteúdo bastante hétero e tal, então não acabo acompanhando muito o conteúdo dele, mas às vezes aparece um vídeo ou outro dele na minha timeline, eu vejo, eu acho ele um querido, um fofo. Então queria muito ter falado com ele, mas acabou não rolando. E é isso, gente. E aí, né, terminamos a caminhada, fomos até o metrô, que é uma peregrinação, né? Todo mundo vai junto e... Nossa, não dá pra pegar motorista de aplicativo ali na porta, porque é muita muvuca. Mas assim, dizendo o veredito final aqui, eu acho que vale muito a pena o evento, é muito divertido, ainda mais se você vai com uma boa companhia, né? Porque é isso, o legal é você compartilhar esse momento com alguém, pra você poder comentar os stands. Tinha stands ali, gente, belíssimos, assim, sabe? Uma coisa, assim, cinematográfica. Eu lembro do It, o Bem-vindo a Derry, que tem toda uma cenografia ali incrível. O do Homem-Aranha no Ar também tava babadeiro. Tinha o da Fanta, que tava bem interessante também. Tinha um que era Café do Futuro. Nossa, gente, como a gente queria ter entrado naquele stand. É muito legal, dá pra tirar altas fotos ali. Tem muitas lojinhas, né, interessantes, com produtos interessantes também. Então, assim,
Vale a pena ir no evento? Super vale. A minha única questão com a Spoiler Night em si é que, pelo que eu averiguei, né, assim, brevemente na internet, o ingresso para você ter direito aí na Spoiler Night é tipo uns R$2.500. E aí, eu não acho que pela Spoiler Night sozinha em si vale a pena gastar todo esse dinheiro, sabe? É muito pouco tempo, não dá pra você explorar direito as coisas. É óbvio que, se você compra o ingresso da Spoiler Night, você tem direito a outros dias, pelo que eu entendi. Então não é que você vai pagar todo esse dinheiro pra ir só na Spoiler Night, né? Não faria nem sentido, porque são só 3 horas de evento. R$2.500 é muito pesado, né? E geralmente, pelo que eu vi, a Spoiler Night não tem, tipo, presenças de famosos, sabe? Isso geralmente acontece nos dias em que o evento é aberto ao público. Então é mais influenciadores ali que você vai encontrar andando por lá. Talvez participe de algumas ativações de marca que dão brindes muito legais e tal. Então é mais por isso, assim, sabe? É um fervozinho. Eu ganhei os ingressos, então pra mim foi super no lucro, sabe? Foram 3 horas, assim, divertidíssimas. Eu gostei bastante e foi isso, né? Foi bem legal. E acho que eu falei tudo que eu podia falar, gente. O São Paulo Expo tem fácil acesso pelo metrô Jabaquara, tá? Então se você não quiser vir de motorista de aplicativo, você pode pegar ali o metrô. Se você não quiser vir ou voltar, né, de aplicativo, você pode pegar o metrô. E acho que uns 15 minutos de caminhada a pé, tá? Bom, chega de falar do evento. Vamos agora pro momento Vai Com Tudo. Vai com tudo assistir pra variar. Gente, o Pra Variar, ou, né, pros íntimos, o Pravas, é um programa vespertino da Dia TV. Ele acontece todos os dias, exceto feriados, de segunda a sexta, das 4 às 6 horas da tarde. E como o próprio nome diz, é um programa de variedades, né? Então, se comenta muito sobre cultura pop, sobre notícias, fala de política, de esporte, de entretenimento, fofoca de famoso. Então, assim, tem de tudo no Pravas. É aquele programa, sabe, que você tá ali numa tarde de boinha, tá trabalhando ali, ao invés de ficar ouvindo música ou podcast, bota o Pra Variar pra rodar, sabe? É bem gostosinho, é pra você passar a tarde, assim, dando uma risada, se inteirando dos assuntos da atualidade. Recomendo demais, tá bom? E, como eu falei, foram graças a eles que eu consegui os ingressos pra Spoiler Night, uma experiência única na minha vida, então, amo demais os divos. O programa, ele tem um elenco variável, né, de apresentadores, mas geralmente quem tá no sofá é o Lua Iacones, a Duda Meneghetti, o Gui Sampaio, a Bielo Pereira, e também temos Beta Boechat, Jenny Prioli e Babu Santana no hall aí de apresentadores, tá? Então tem dias que varia um e outro, mas geralmente esses são os apresentadores do programa. Às vezes eles trazem convidados de fora também, então é bem, bem legal, tá? E eu garanto pra vocês que se vocês assistirem 2, 3 episódios do Pra Variar, vocês vão viciar e não vão conseguir mais abrir mão de assistir Pra Variar toda tarde, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Muito, muito, muito obrigado por ouvir, né, todo o episódio. Um super obrigado especial pra Dia TV e Pra Variar, todo o pessoal da produção, os apresentadores, por me darem essa oportunidade de ir pra Spoiler Night na Comic Con XP 2025. Não esqueçam de seguir aqui o podcast para não perder novos episódios que saem toda sexta-feira de manhã. E me seguir também nas redes sociais para ficar sabendo dos meus babados. E eu também aviso lá toda vez que sai conteúdo novo, tá? No YouTube tem vídeo novo todo domingo. Inclusive, se você está ouvindo o podcast pelo YouTube, não esquece de se inscrever no meu canal, beleza? Eu vou ficando por aqui então. Na semana que vem tô de volta e por aí vai. Beijos, até a próxima. Tchau!